Olá, aqui é o professor Elvis. Ultimamente eu tenho cruzado com muita gente aí pelo meio da rua, né? Nos ônibus, né? E o pessoal sempre gosta de conversar. Professor, como é que o senhor está e tal? Ainda está dando aula? Bem, eu não deixo de dar minhas aulas nunca, né? Já faço isso há muito tempo e faço com muito prazer. Mas eu sempre sou muito questionado pela questão da metodologia, né, de por que ensinar teoria musical, de por que você tem que ensinar partituras e tal e tal. Professor, eu quero é tocar, eu quero é sair dessa mesmice, não sei o quê. Claro, quem não quer, né? Eu também quero, eu acho que eu não sou um bom tecladista, né? Que eu preciso desenvolver mais, principalmente a minha mão esquerda. A gente não pode perder isso, né? A gente tem que ter esse senso de que é necessário aprender mais. Afinal de contas, sei lá, se você chega no fim de alguma coisa, qual é a graça que tem, né? Bem, mas vamos falar um pouco mais sobre essa questão, essa preocupação que todo mundo tem de aprender partitura. Por que, afinal de contas, você não se rende, né, a esse conhecimento e passa a estudar, né? Vamos fazer um teste. Eu vou sugerir você um teste. Quando você vai fazer uma pesquisa no Google, já que nós estamos na era da informação, né? Século XXI, todas as informações estão disponíveis na internet e isso é muito bom, isso é muito massa. Mas tem um detalhe, você sabe ler e escrever. Vou repetir, você sabe ler e escrever. O que é que isso quer dizer? Que mesmo que você não tenha feito uma faculdade, mesmo que você não tenha um curso técnico, sei lá, você sabe ler e escrever. Se você entrar no computador, no navegador, vai lá no Google, digita assim, eu quero saber qual é a história da China, do Japão. Vai aparecer lá a história, tudinho, direitinho. Por que você vai conseguir ler e entender? Quer dizer, né? Ler é uma coisa, entender é outra, mas tá lá a informação. Você só consegue ler e entender porque você é alfabetizado, amigo. Você domina a leitura de uma escrita da língua portuguesa, mais necessariamente, né? E hoje em dia, a gente tem que saber até inglês, porque os resultados saem em inglês, porque o manual... Enfim, nós temos que dominar não somente a nossa língua, o nosso sistema de escrita, mas também o sistema dos outros, né? E isso não é diferente na música, certo? Não vá pensando que aprender a tocar um instrumento musical, assim como muita gente chega para o professor e diz assim, professor, eu quero é tocar assim, entendeu? Fechar os olhos e rapaz, isso é tão massa, é tão interessante tocar desse jeito, mas assim, é tão difícil. Principalmente, como é que a gente vai ensinar alguém a tocar do zero e de repente essa pessoa vai tocar na igreja, lá para adorar ao Senhor, como dizem muitos cristãos, né? Eu quero aprender para tocar na igreja para adorar ao Senhor. Tem muito chão pela frente. Se você quiser ser um bom músico, se você quiser andar com suas próprias pernas, você vai ter que aprender a ler e a escrever o que? A linguagem musical, certo? A humanidade sempre teve a preocupação de registrar seus atos administrativos. E uma coisa que é fascinante, o sistema de escrita, ele foi criado para quê? Para registrar as nossas ações. As nossas atividades, sejam pessoais, sejam jurídicas, sejam administrativas, enfim. As instituições, elas têm um sistema de escrita para quê? Para registrar suas atividades. Você já parou para pensar a quantidade de música que já foi criada? Você já parou para pensar na quantidade de música que já foi esquecida? Porque simplesmente não foi registrada, simplesmente não havia um sistema de escrita. Vem cá, o que é que se tocava na Roma antiga? O que é que os gregos ouviam? O que é que eles cantavam? Será que isso tem registrado em algum lugar? Não com o sistema que nós temos hoje. Até porque o sistema de escrita, ou a partitura, é um sistema recente, né? Ele foi concluído aproximadamente, século XVIII, mais ou menos. E mesmo assim nós ainda temos um problema muito grande na representação da harmonia através das cifras, que não é um sistema unificado, não é um sistema universal ainda, né? A partitura e as notas musicais sim, mas a harmonia ainda não. Ainda é um sistema que está se desenvolvendo. Ainda, por exemplo, um dó com sétima maior aqui é representado de um jeito, na Europa é representado de outro jeito. Então, dependendo da região, a escrita muda um pouco, a escrita da harmonia. Mas enfim, por que você tem que aprender a ler partitura? Porque o conhecimento está nos livros, amigo. Quando você vai no Google que você digita, eu quero aprender a tocar a música tal, vai aparecer lá um videozinho com as notinhas descendo, alguém tocando, certo? Você aprende uma, você aprende duas, você aprende três, você aprende 10, mas 50 não, colega.
A não ser que você tenha uma memória assim espetacular, ou que você seja um músico muito experiente, ou que você tenha ouvido absoluto, que não são características assim que aparecem em 90% da população. É o contrário. Essa combinação de habilidades é rara, certo? Então, quando você vê um chinesinho tocando piano, tocando lá com tudo, não vá pensar que todo mundo faz aquilo, não. Não sei como foi que ele conseguiu chegar àquilo, mas não foi da noite para o dia. Se foi adestramento, se foi lendo, se foi... Eu sei que ele passou muito tempo estudando, não foi da noite para o dia. Você precisa aprender a ler partitura, você precisa aprender teoria musical, porque o conhecimento está nos manuais. Quando você abre um livro, uma revista de música, falando sobre harmonia, o que você vai encontrar lá são figuras musicais, são pautas, são figuras de notas, são escalas escritas numa partitura. É isso que vai ter escrito lá. Ah, mas eu posso aprender isso com aquele professor. Você vai depender desse professor, você vai pagar para ele eternamente? Não, não é essa a ideia, certo? Então vamos usar o exemplo da nossa escola convencional. Nós aprendemos a ler e a escrever, nós aprendemos os fundamentos da matemática, da história, da geografia, para aprender a viver, né? Para aprender a aprender, para que nós nos possamos adquirir a capacidade de adquirir conhecimento por nós mesmos, né? Fazendo as nossas próprias buscas, lendo os textos que nós pesquisamos, que nós escolhemos para ler. Só que você só lê se você souber ler. Assim, simples. Assim como a língua portuguesa, assim como o inglês, a partitura é a escrita musical. É o registro, é a forma como nós músicos registramos o nosso trabalho, ou as canções que nós tocamos. Certo? Então busque um professor, busque uma escola de música, tentando aprender a linguagem musical e não as canções. Se você contrata um professor, se você contrata a escola, você frequenta a escola com a preocupação de aprender a tocar determinadas músicas, ao meu ver, você está perdendo tempo, você está jogando dinheiro fora. Você precisa rever esse objetivo. Você tem que frequentar a escola, você tem que ter o professor de música que te ensine a linguagem musical, que te ensine como aprender música. E para isso, nós usamos a teoria musical. Simples assim. Eu sugiro que você aprenda a ler partitura, né, a dominar, porque a linguagem musical, hoje, o domínio disso, é mais importante hoje do que no passado, porque a produção hoje é muito grande. A produção de informação hoje ela é absurda, né? O mundo inteiro produz. Vamos falar de informação musical, apenas a informação musical, né? A quantidade de músicas que são produzidas, que são esquecidas, é fora de série. Pode ser algo que leva tempo, é algo que vai te chatear um pouco, né? Ao contrário do que a gente vê, às vezes, algumas pessoas dizendo, olha, estudar música pode trazer sensação de prazer e tal. De fato, é muito bom quando você já sabe tocar, quando você já domina a coisa. Realmente traz essas sensações. Mas, enquanto você está aprendendo, enquanto você está tentando desenvolver essa habilidade, isso é um pouco enfadonho, é normal, né? Muita gente fica pelo meio do caminho. Eu incentivo sempre os alunos a ter paciência, a estudar diariamente e serem assim eternos pesquisadores, né? Já que a gente tem a internet hoje em dia, nós temos a possibilidade de fazer as pesquisas independentes, né? Mas baseado em alguma coisa que nós vimos na escola, né? Que nós aprendemos com o professor. Os macetes nessas horas eles são válidos, né? Mas desde que tenha um certo objetivo, que tenha uma certa direção. Se você fizer isso de forma sem critério, sem foco, né, sem objetivo, você não vai compreender bem os caminhos. Muita gente, ao chegar na escola, ao estar de frente para um professor, né, simplesmente cai do cavalo, né, porque todos aqueles mitos que ele tinha de que música é um dom, que música é vocação, ou somente dom, somente vocação, todos esses mitos eles vão cair, né? A música ela tem sua lógica matemática. Isso aconteceu na matemática, na física,
na língua portuguesa, na língua inglesa, na literatura de um modo geral, né? E não é diferente com a música. O que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a produção musical é muito grande, que a memória humana, a memória cultural, ela não é suficiente para conter todo esse conhecimento, né? Conter toda essa produção. Ou seja, assim como outras áreas, a música também precisou desenvolver uma linguagem própria, né? Um sistema de escrita. Aí vem a tal da partitura e toda a gramática da teoria musical, que é o bicho de 7 cabeças para muita gente, né? Bem, uma informação que é interessante. Nós estamos no século XXI, né? O século da informação, na verdade o século onde a informação ela se perde, né? Na internet, onde você se informa e ao mesmo tempo se desinforma. Você tem tanta informação à sua disposição que você perde o controle. Eu acredito que eu já me fiz entender nessa questão, né? De por que é importante estudar partitura, por que é importante estudar teoria musical. Faça suas pesquisas, pergunte a outras pessoas, né? Observe outros músicos enquanto eles tocam, como eles se comportam, né? Converse com eles sobre a trajetória deles. Quando você vê alguém tocando muito, quando você vê alguém que você admira e diz assim, eu quero ser igual a esse rapaz, eu quero tocar igual a ele, procure saber qual foi a história da formação dele, né? Se ele frequentou escola, se ele foi a um conservatório, se ele aprendeu em casa, né? Se foi com um vizinho. Bem, ele tem uma história para contar e essa história pode te ajudar, pode te trazer não uma fórmula mágica, né? Mas uma receita, algumas dicas que podem ser úteis para a sua formação, certo? Aqui é o professor Elvis, tem mais um vídeo, né? Eu desejo a vocês aí, paz e graça e até o próximo vídeo.